Boa tarde a todos e todas. Tudo bem aí com a galera? Estão ouvindo? Quem está aí na sala já está conseguindo ouvir? Sim. Ótimo. Vamos dar um tempinho para ver se entra mais gente, tá, gente? A gente começar aí nossa aula. Agora só tem 2 alunos, né? Vamos só aguardar para chegar mais gente e a gente começa, tá, galera? Vou dar um mudo aqui no meu... Olá, galera. Boa tarde a todos e todas que estão entrando aí. Sejam bem-vindos à minha aula virtual. Demorou, mas a gente vai fazer essa aula juntos aí, tá? Deixa entrar mais gente pra gente começar. A sala virtual do William. Bom, vamos lá, galera. 2 horas. Deixa eu admitir o resto do pessoal que está entrando logo aqui. Adriane, Kailane. Tem gente do cursinho, eu acho que já está entrando, né? A Joyce, ela divulgou também o link do pessoal do cursinho. Tem alguém do cursinho já aqui, não? Manifeste-se. Dá não, né? Beleza. Deixa eu compartilhar logo minha tela aqui com vocês. Todos estão ouvindo, gente? Tá tudo ok aí o áudio com vocês? Sim. Sim, né? Sim. Beleza. Qualquer coisa a gente... Se der algum problema de conexão, a gente dá uma retomada aqui no assunto, tá? 2:02. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se a gente chega mais gente. Começar. Abre. Raíssa.
Alguns devem estar estranhando o meu novo visual, talvez, né? Quase não reconhecendo. É o visual de quarentena. Eu estive doente quando Mexeu me no cabelo. recuperei. Foi, deu um tapinha, bem pequeno, já está até crescendo, inclusive. É o visual de quarentena. Vamos ver se entra mais gente. Bom, até agora não. Gente, olha lá. Essa aula de hoje, essa aula, na verdade, ela já foi abordada em videoaulas que eu postei para vocês, né? O pessoal do convênio fala sobre a escalada dos governos totalitários, principalmente falando sobre fascismo, certo? Ah, contudo, eu planejei essa aula, a priori, fazer com o Oscar, uma aula conjunta, certo? Nós íamos abordar esse tema do fascismo, né? Tanto na perspectiva da Europa quanto no Brasil, pois é uma questão que está em voga, é um tema que está sendo debatido hoje atualmente, né? No Brasil e no mundo, sobretudo no Brasil, por questões políticas, e é algo que inevitavelmente pode vir a ser cobrado no Enem desse ano para vocês, né? O pessoal do cursinho, do convênio, tem que estar atento para isso. Então, eu resolvi fazer uma aula sobre esse tema, já servindo como revisão para a tua segunda avaliação, pois vai cair, obviamente, né? Vai ser cobrado na tua avaliação, e para prepará-los, né? Sobre esse tema que é tão importante aí, caso ele venha sendo cobrado, você vai estar preparado. Beleza? Nossa última aula no convênio foi sobre Revolução Russa. Eu espero que todos já tenham acessado essa videoaula, tá? Que ela vai também estar constando na tua segunda avaliação, e é algo que geralmente cai, tá? Nessas provas de Enem. Ao final dessa aula, eu preparei algumas questões de vestibulares anteriores para a gente testar um pouco aí, fazer um levantamento de como está o teu conhecimento a respeito desse assunto, sobre fascismo, sobre a Revolução Russa e um pouco das novas políticas, novas ideologias políticas do século XIX, lá que tratam sobre socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, beleza? Então vamos dar continuidade aí, vamos iniciar nossa aula de revisão, né? Galera, o título da aula é Totalitarismos e o Estado Novo. Por quê? Porque eu vou começar abordando sobre o fascismo na Itália e na Alemanha. Eu vou fazer um contraponto desse tema no contexto histórico da Era Vargas, que é o assunto que vocês estão tratando com o Oscar em História do Brasil, que eu sei, né? E aí eu vou fazer um contraponto para a gente olhar em aspectos geográficos diferentes como é que esse fascismo se desenrola, tá? Devido em certos contextos, em certos tempos aí, né, da sociedade. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que atentar aqui é para quando isso vai ocorrer. Algo fundamental para a gente entender, né? O fascismo, ele surge na Itália, como vocês já sabem, beleza? Qualquer tipo de dúvida que vocês terem, que queiram colocar, gente, que surja durante essa explicação, vocês podem ou levantar a mão, como eu estou lidando com convênio, com sim, são, né, adultos, você pode me interromper, que aí, se der para falar, eu já dou a fala para vocês fazem a pergunta, tá bom? Pode me interromper pelo microfone, tem importância. Pois bem, o momento em que se surge, né, esse sistema político ideológico que a gente vai chamar de fascismo, ele surge na Itália. O período era o período entre guerras, algo que você tem que ter claro aí na sua cabeça, tá? Surge a partir da Primeira Guerra Mundial, do término da Primeira Guerra Mundial, entre o início da Segunda Guerra Mundial. No meio de tudo isso, desse período entre guerra que a gente chama, acontece algo fundamental que você tem que levar em consideração, que é a crise de 29, a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou a queda da Bolsa de Wall Street. É quando, presta bem atenção no que isso significa, é quando o mundo liberal,
quando o sistema econômico liberal capitalista ele vai entrar em crise, né? Ele vai literalmente afundar. O capitalismo ele entra numa grave crise que ele implode de dentro para fora. É uma grave crise de superprodução e o núcleo dela está nos Estados Unidos. Com o término da Primeira Guerra Mundial, estou dando um pouco de instabilidade na conexão, mas vamos lá. Qualquer coisa vocês pedem para eu voltar, tá? Com o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele vai conseguir ser, como a gente já viu isso em sala na Primeira Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai ser o novo núcleo, o novo centro do desenvolvimento capitalista no mundo, né? Uma nova ordem mundial é gerada aí. Pois bem, com isso, os Estados Unidos vai ser praticamente o almoxarifado do mundo, como alguns historiadores colocam. Ele vai servir, a indústria americana ela vai se desenvolver grandemente para poder atender os mercados consumidores da Europa no pós-guerra. Essa Europa que está totalmente fustigada, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, suas indústrias estão completamente destruídas e tudo mais. Muita grave crise econômica, na verdade. Então, os Estados Unidos eles fabricam de tudo, desde papel higiênico, rádio, automóveis, produtos, qualquer tipo de produto industrializado vai dos Estados Unidos para a Europa. Então, isso desenvolve muita economia norte-americana. Só que, com o tempo, as indústrias europeias elas começam a retomar sua força, as economias europeias começam a retomar aí suas economias, né? Essas nações. E os Estados Unidos, né, no seu modelo liberal de produção, onde o Estado não intervém no mercado, não observa isso. Então, as indústrias americanas continuam produzindo muito, 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 muito para atender um mercado que lentamente vem diminuindo a sua demanda. Isso significa dizer o quê, William? Que a crise de 29, a crise do capitalismo de 29, ela é fruto da superprodução desse capitalismo norte-americano para atender uma demanda que lentamente começa a diminuir. Isso vai gerar o quê? Aumento de empréstimo dentro do mercado norte-americano, bancos vão começar a soltar muito empréstimo para várias empresas, conglomerados de empresas, de ações de empresas são vendidos e, de repente, existe uma grande produção e esses produtos, essa massa de produtos fabricados não tem mais como ser vendido, porque a Europa retoma a sua produção industrial. Isso vai gerar o quê? Uma grave crise nos Estados Unidos, onde bancos vão quebrar, grandes multinacionais empresas vão quebrar, e isso vai acontecer uma cadeia, uma corrente, né, de derrubadas de investidores do mundo inteiro. É exatamente o momento em que o capitalismo já está globalizado, meu aluno e minha aluna. E é isso que vai gerar a crise do capitalismo de forma mundial, devido a essa globalização. É o capitalismo financeiro, o investimento de um empresário, de um grupo empresarial inglês, francês, holandês, austríaco, que investe numa empresa norte-americana e, de repente, essa empresa quebra, essa indústria quebra. E quebra todo mundo. O capitalismo rói, né? Ele vai se decompor pelo excesso de produção. Beleza? Isso é a crise de 29. Então, nós temos aí um mundo no pós-guerra, em que a Europa está fustigada, e, de repente, existe uma crise desse capital, desse capitalismo liberal. O que vai acontecer? Países como a Itália e a Alemanha foi a grande derrotada na Primeira Guerra Mundial, como você já sabe, vai começar um forte sentimento de revanchismo por parte dos alemães, como você já sabe. A Itália muda de lado no término da Primeira Guerra, ela passa para o lado da Tríplice Entente, porém, ela não recebe os frutos que foram prometidos a ela, por exemplo, o território da Eslovênia, tudo mais, não recebe. A Itália continua numa grave crise econômica, política e social. E é nesse período, nessa faixa de tempo aí que eu estou te mostrando do período entre guerra, é exatamente aí que vai surgir o tal do fascismo. Durante uma crise de um capitalismo mundial, né? O liberalismo econômico ele está em crise, não se passa mais segurança, as democracias liberais do mundo elas estão ruindo, pessoas estão se suicidando pelas dívidas, a pobreza está gritante na Europa, como você pode ver aqui nesses dados, certo? Então, isso é o contexto histórico que está acontecendo, né? E para completar, a gente tem aí a escalada consecutivamente,
seu liberalismo econômico cai, ou seja, o capitalismo está se destruindo, né? Está ruindo no mundo. Por outro lado, após 1917, com a Revolução Russa, a gente vê o comunismo, o socialismo da União Soviética em ascensão. A União Soviética está cada vez mais forte. Por quê? Porque vai passar ao lado dessa crise do capitalismo no mundo. Justamente porque ela era agora uma nação, né, socialista. Percebam. Então, em países como a Alemanha, na Europa em si, mas na Alemanha e na Itália, especificamente ali na Itália nesse momento, na década de 20, a gente vai ver grupos de extrema direita surgirem, negando, presta bem atenção, negando tanto as capacidades do capitalismo liberal quanto a capacidade de um socialismo. É a extrema-direita tentando assumir o controle da Itália, pois a desesperança era tão grande nesses modelos políticos aí, depois da crise do capitalismo, eles acreditavam que nada mais aquilo serviria. Teria que ser inventado, criado uma nova ordem política e ideológica para assumir. Beleza? Pois bem, é o que vai acontecer na Itália, como estou te falando, tá? No período entre guerras, entre 1919 e 1939, que é o início da Segunda, cria-se essa grande crise mundial, uma crise econômica mundial, e de outro lado nós temos a ascensão do socialismo russo, né? Após a Revolução. Então, esse modelo de extrema-direita que a gente vai chamar de fascismo, ele vai combater, sobretudo, esse liberalismo clássico e o comunismo. Ou seja, ele combate o capitalismo liberal e combate também o comunismo. O fascismo, então, ele tem essa característica fundante que você precisa saber. Então, com a grave crise econômica, a Itália vai surgir grupos de extrema-direita. O principal partido foi o de Mussolini, que vai ser chamado de Partido Fascista. Galera, esse é o lado do contexto histórico. Eu estou te mostrando de como surge. Existe um ditado, que inclusive o Woody Allen tem até uma piada a respeito disso, que ele vai falar o seguinte: quando dentro de uma nação em que tudo se transforma em desesperança, gente, quando não se tem mais esperança nas instituições democráticas, quando tudo aquilo que tu acreditava que era construtor, né, que era organizador da tua vida, do teu país, quando tudo aquilo começa a ruir, existe um grande desespero, né? Tu te agarra na mão do primeiro louco que aparece. A piada do Woody Allen, o Woody Allen é um cineasta norte-americano, né, que faz comédia, ele fala assim: nunca confie num motorista de ônibus pelado. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes a gente está tão perdido, né? Essa nação, vamos colocar aqui a nossa cabeça na Itália desse contexto aí do século XX. As pessoas estão tão perdidas que de repente para um ônibus do teu lado, dá uma buzinadinha, abre a porta, quando tu vê o motorista do ônibus está te convidando para entrar para te dar uma carona, mas o cara está completamente nu, né? Então, assim, pô, muito estranho ver um motorista de ônibus nu te chamando para entrar. Tu jamais faria isso, né, em sã consciência. Mas como tu está tão desesperado e não quer ficar ali no lugar onde você está, você agarra a mão desse motorista e entra nesse ônibus, né? É exatamente isso, de uma forma bem, né, cômica, o que vai acontecer nesse contexto aí do surgimento do fascismo. Mussolini é um líder que vai começar a surgir dentro das massas, gritando palavras de ordem e levando um ideal político jamais imaginado, altamente agressivo, violento, radical demais, mas que vai servir para atender aquelas demandas. Beleza? Dentro desse contexto, então, nós temos aqui esse slide, eu vou compartilhar com vocês lá dentro do Sponte, né? Eu vou passar esse vídeo para lá, para o Sponte, junto com esse slide, beleza? Então, nós temos aí o aspecto econômico, a grave crise econômica, e o social, a agitação social, porque enquanto esse liberalismo econômico ele começa a se desintegrar na Itália e no resto da Europa, nós temos as agitações sociais, os movimentos baseados em greve, manifestações, ocupações espontâneas de trabalhadores nas fábricas, certo? Dentro da área rural, e isso tudo é encabeçado, sendo gerido por ideais o quê? Socialistas, né, galera? A gente sabe que Marx, o marxismo, ele vai pautar exatamente a crítica ao capitalismo para atender uma sociedade mais ampla, né, mais igualitária perante os trabalhadores, que divida ou diminua,
né, essa coisa da luta de classes. Então, isso vai cair como uma luva dentro da crise do liberalismo no século XX, certo? Pois bem, agora uma questão interessante, que é importante vocês saberem, é como o Mussolini vai conseguir alcançar o poder. Isso eu coloco lá nas videoaulas, mas vamos dar essa revisada aqui. Como é que o Mussolini consegue chegar de fato ao poder, né? O fascismo na Itália, ele vai ser bem visto por uma parcela da sociedade. Essa parcela é a classe média. A classe média italiana vai ver o fascismo com bons olhos, com uma resposta imediata aos seus anseios. As bases, né, mais operária, a trabalhadores do campo, das fábricas, vão aderir mais aos movimentos de esquerda, certo? E as elites estão tentando salvar o que há de liberalismo econômico, de capitalismo liberal ainda ali, né, em frangalhos. Entre toda essa luta, essa disputa ali para ver quem é que vai conseguir salvar essa Itália, nós vamos ter Mussolini saindo no meio e conseguindo fazer alguns tipos de acordo. Por exemplo, uma característica fundante do fascismo é ser anticomunista. Se ele é anticomunista, ele já vai combinar, né, já vai entrar em consonância com uma característica do capitalismo liberal, gente, que é ser anticomunista, que é não aceitar as ideias de esquerdas, né, de esquerda. Então, as ideias vão casar. A extrema-direita casa com a direita liberal para não permitir a ascensão de um possível comunismo na Itália. Certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, acompanha comigo no slide, a burguesia local, os industriais e a classe média e a Igreja Católica vão agora criar uma grande, né, comunhão ali durante o processo para fortalecer a imagem de Mussolini e colocá-lo como um possível guia, líder político para salvar, né, essa nação aí desenfreada que está descendo a ladeira. E é assim que Mussolini vai conseguir alcançar o poder. Não é de forma violenta, porém, né, durante a sua ascensão do Partido Fascista, ele vai ter apoio de militantes de rua, que são os chamados camisas negras, né, conhecidos por essa nomenclatura. Os camisas negras são uma espécie de milícia de rua altamente violenta e radical, né, que vai lutar nas ruas contra qualquer tipo de manifestação política contrária ao fascismo, né, vai agredir pessoas, vai invadir reuniões de trabalhadores, enfim, vai tocar o terror na rua. E o grande interessante disso tudo é que a própria polícia do Estado italiano da época, que ainda não era fascista, permitia. Por quê? Porque eles agiam contra, sobretudo, os movimentos de esquerda. Então a gente percebe um acordo aí entre o capitalismo industrial, a burguesia, junto ao fascismo. E, na outra ponta, combinando tudo, a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica, gente, vai ser tão importante nisso tudo? Né? A gente tem o Tratado de Latrão aí, que vai ser o acordo que a Igreja vai ter com o líder fascista Benito Mussolini, está aqui representada nessa foto, certo? Em que a Igreja vai ter reconhecido o Estado do Vaticano por Mussolini. Mussolini vai permitir, que era uma luta, né, uma busca muito grande, já fazia tempo, da Igreja Católica em conseguir o reconhecimento do Estado do Vaticano dentro da Itália como um Estado dependente da Igreja. E só vai ser alcançado em 29 graças ao fascismo italiano. Então esse Vaticano, esse país dentro de um outro país, ele só vai poder existir dentro da permissão de Mussolini. Então é um acordo fechado ali, né, muito bem fechado, que a Igreja Católica vai ter esse retorno vindo do regime fascista. Beleza? Pois bem, então a gente tem aí esse tripé, né? Os industriais, a burguesia, junto com a Igreja Católica, apoiando o fascismo. E é assim que ele consegue, depois da Marcha de Roma, toda aquela projeção de Mussolini dentro da sociedade italiana, consegue alcançar o poder como primeiro-ministro e depois derrubando toda a família monárquica da Itália para ser assumido como duce, né? Ou líder. Galera,
Algumas características são importantes que vocês precisam saber. Isso aqui é a base para a gente entender nazifascismo, ok? Isso aqui é fundamental. Todo aluno tem que saber para poder fazer, de fato, uma boa prova. Características do fascismo. O autoritarismo, em que a autoridade máxima é o líder. Ninguém mais pode... O fascismo ele não combina com observações, com críticas, com divergências políticas ou ideológicas. Só o que pode existir é o pensamento de acordo com o pensamento fascista, né? Então, esse autoritarismo tem que ter o uso legalizado da força contra qualquer pessoa. Então, o Estado fascista ele vai ter autoridade máxima para exercer a violência contra os que forem contra esse Estado. O fascismo ele tem uma característica de ser altamente intervencionista na economia, enfim. Só que a gente não pode dizer que todo modelo, todo Estado que é intervencionista seja um Estado fascista. É preciso salvaguardar aí esses pontos, essas diferenças na tua cabeça. A gente não pode generalizar as coisas dentro da história, beleza? O que é o corporativismo? O corporativismo já diz, né? Deriva da palavra corpo, em que a nação ela é como se fosse um corpo só, em que existe a cabeça pensante, os braços dos trabalhadores, as botas que marcham como os militares marchavam, os camisas negras, perfeito? Então, o corporativismo mostra o cidadão, o indivíduo dentro do Estado, não como um indivíduo. Ele não acredita no individualismo da pessoa. A pessoa ela está ali só para servir como um grande corpo maior, que seria o corpo do Estado fascista. Então, o Estado, isso mostra o quê, William? Uma característica de intervenção do Estado na vida privada, né? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá tudo ok com o áudio, gente? Professor, Fala, filha. Tá travando um pouco. travando muito. Tá travando? Eu não entendi o conceito, o professor ficou travando muito para mim. É a Ana que tá falando. Qual o conceito, amor, que você não entendeu? Fale. Eu não entendi desde o de autoritarismo, que o Tá, meu tava travando muito já. beleza, eu vou voltar então. Olha só. O autoritarismo, essa é uma das características, né? O autoritarismo, ele visa, ele crê que o Estado ele tem autoridade máxima perante todos os outros corpos. Por exemplo, quem é o líder máximo do regime fascista? É o Duce, é a liderança do executivo. É um autoritário, né? É algo que está acima dos outros poderes. Por ser autoritário, ele não vai aceitar nenhum... Aí, ó. Voltou. Seu microfone, não dá pra você ouvir. Seu microfone. Deu uma queda brutal aqui na conexão. Espera aí, deixa eu organizar aqui de novo. Já tá. Não, agora que tá. Todos ouvindo? Sim. Oi, professor. Agora. Oi, pois não. Por que tem dois autoritarismos? Oi? Não entendi, repete. Tem dois autoritarismos aí no Só tá slide. repetido. Só tá repetido. Cara, Tem dois autoritarismos aí no slide. mas só tá repetido no slide mesmo. Era pra ser ok. Não era pra ser nada, só tá. repetiu mesmo. Como é que tá a conexão aí pra vocês? Estão ouvindo agora direito, gente? Agora tá tudo de boa. Então vamos lá, vamos retomar. É assim mesmo, né? Internet é assim mesmo. Pois bem, como eu estava falando para vocês, já tem gente entrando aqui. Esse autoritarismo, ele é um conceito que vai deliberar sobre o seguinte: o executivo vai ter o poder autoritário sobre todos os outros poderes. Aqui nós não vamos ter, por exemplo, o legislativo, o judiciário, dividindo, né? Se dividindo para reger o Estado. O Estado ele é autoritário ao ponto que o líder máximo, a autoridade máxima, vai estar representado pelo executivo na figura do Duce. Só faltam 10 minutos só. Já teve essa queda. Qualquer coisa a gente cria outro link. Vamos lá. Todos ouvindo? Todos ouvindo? Sim. Ótimo. Pois bem, então Sim. o fascismo ele não combina, gente, por exemplo, com contestações, né?
ele não admite críticas vindas de qualquer outro tipo de poder ou da sociedade civil organizada contra essa liderança. Tanto prova que o autoritarismo está ligado a outro conceito aqui, que é o militarismo, tá? Eles têm ligação, pois a força da violência, ela só pode ser utilizada aqui pelo Estado, e o Estado ele é autoritário na figura do líder, né? Então, qualquer pessoa que se contraponha ou venha criticar essa autoridade, ela vai sofrer sanções de violência por parte do Estado. Então, isso é ser um Estado autoritário, é não admitir nenhum tipo de crítica, de opiniões contrárias, nenhum tipo de, né, de crítica ao seu poder. Então, esse é a característica do autoritarismo, é ser autoritário acima de todos os outros poderes. O corporativismo, como eu tinha falado, ele tem aquela noção de corpo, que o Estado é um organismo em que ele tem que ter uma cabeça pensante, os braços são os trabalhadores que movem essa riqueza econômica do Estado, os pés seriam, por exemplo, as botas dos soldados marchando, que é exatamente representada no papel do braço armado do exército. Mais uma vez, combina com essa característica do militarismo, perfeito? Então, o corporativismo, ele acredita, a gente tende ele eliminando a possibilidade do individualismo, ou seja, não existe um indivíduo dentro do Estado. O indivíduo ele é anulado, ele some para poder compor todo o corpo do Estado fascista. Então, nós não temos uma individualidade dentro do Estado fascista. Somos todos peças para compor o corpo inteiro. A própria ideia de fátio, gente, fascismo vem da palavra fatio. Fatio italiano significa feixe. Isso inclusive, eu coloquei essas figuras nas videoaulas que tratam disso, é aquele monte de varetas, né? De varetas amarradas em torno de um machado, em que uma vareta sozinha ela é facilmente quebrada. Só que várias varetas amarradas umas às outras em torno de um machado, ela se torna inquebrável. É esse fátio. Isso aí deriva de uma história construída que eles resgatam dos romanos, do período romano da Itália, certo? É justamente para mostrar esse ideal de corporativismo, né? Em que a gente tem que jogar de lado nosso individualismo, a nossa crítica, a nossa forma de pensar para poder agir, compactuar dentro de um corpo social movido pelo autoritarismo. Beleza? O imperialismo é fácil, porque todo império, todo Estado fascista, ele quer montar o império, ele é expansionista. É o que vai acontecer na Itália, na guerra contra a Etiópia, tá? No início do século XX. É o que vai acontecer, sobretudo, na Alemanha, né? Com a ideia do Estado vital, do território vital, o espaço vital. Beleza? O nacionalismo é algo fundamental também, porque a gente chama até de ultranacionalismo, é colocar incutido na mente desses indivíduos que a nação deles é superior a qualquer outra nação da Europa ou do mundo. No caso da Itália, é muito claro isso. O nacionalismo italiano ele é exacerbado e pautado na sua história antiga, que é de Roma, né? Eles colocam o italiano como um povo superior, pois era um povo que tinha um histórico de conquistas, que dominou, criou um território quase que, né, planetário, e foi perdido isso. Então, a nação italiana ela tem uma obrigação própria de resgatar esse passado romano, tá? Essa questão do nacionalismo é muito importante a gente ver, porque são traços muito claros dentro do fascismo e cai muito em prova questões elaboradas a essa característica, tá bom? Então atenta bem para isso. O nacionalismo alemão ele é muito claro, né? Quando a gente entende a Alemanha sobre essa questão do alemão ser superior em questão de raça, e aí a gente vai misturar o racismo alemão. Uma questão importante também, eu espero que vocês estejam anotando esses pontos aí importantes no teu caderno, é a diferença que a gente pode elencar aqui, já aproveita para elencar, uma diferença entre nazismo e fascismo italiano. O nazismo é fascismo? Sim, mas ele não é o fascismo como foi o italiano. Ele é uma representação, uma vertente, né, do fascismo italiano. A primeira forma de fascismo surge na Itália, depois surge o nazismo, baseado no fascismo italiano. Porém, com algumas diferenças. Por exemplo, um ponto principal que eu posso colocar para vocês da diferença entre o nazismo alemão e o fascismo italiano
é a questão racial, né? Os alemães, os nazistas, eles vão colocar muito em pauta essa questão da raça superior, do arianismo, que é algo que a gente pode elaborar aí de uma outra maneira mais adiante, tá? A ideologia oficial é que somente essa ideologia vai ser aceita dentro do Estado, nenhum outro tipo vai ser permitida. Por exemplo, se a ideologia oficial é do fascismo, então não vai poder existir, coexistir, por exemplo, um ideário comunista ou socialista. Esses deverão ser perseguidos e eliminados, né? Então, somente uma ideologia vai ser aceita, que é a oficial do Estado. O totalitarismo, ele está ligado exatamente a esse poder também total que tem aqui, né, dentro do autoritarismo. O poder total do executivo perante os outros poderes. Mais uma vez, é um governo totalitário, ou seja, ele totalitariza todos os poderes em um só poder. No caso, é o executivo, né, simbolizado pelo Duce, que era o Mussolini. O culto à personalidade do líder, que é algo clássico, né, entre Mussolini ali e Hitler, né? Eles são vistos como praticamente deuses de uma nação que vai salvar essa nação desse contexto de crise econômica, crise social, conturbação social. Eles estão ali como uma espécie de divindades para salvar. Tanto que existe uma frase muito clássica que era reproduzida em todos os ambientes da sociedade italiana da década de 20 e de 30, que era: Mussolini nunca erra. Não importa o que ele faça, não importa as medidas que ele tome, ele sempre vai estar certo. Mesmo que isso seja ruim para o povo. Mas o povo acreditava através da propaganda e da alienação, o povo acreditava tão fielmente que ele estava sempre certo, que mesmo que aquilo prejudicasse a vida deles, eles, desde criança, dentro das escolas, falavam: o líder está sempre certo, o Duce está sempre certo. Então, é um culto, praticamente uma divinização dessa personalidade do líder, tá? E o autoritarismo, que o nosso colega aí percebeu que foi repetido sem querer dentro do slide, certo? Todos entenderam? Ou faltou aqui, deu um bug no áudio de novo? Não, dessa vez tudo certo. Beleza. Galera, é o seguinte, faltam 2 minutinhos para acabar. Eu ainda ia falar sobre o nazismo, falar alguns pontos do nazismo, ia fazer os exercícios com vocês, né? Só que eu acho que eu vou ter que gerar outro link, né, galera? Pra gente trabalhar isso aí. O problema é que eu tenho aula com o 8º ano às... Que horas é? A gente tem aula 3 horas, professor. Pois é. Então a gente vai marcar para outro dia, para eu concluir isso aí com vocês, tá bom? Essa semana ainda eu faço uma outra com vocês para a gente abordar isso e exercitar, certo? Antes disso, antes de eu ir... Deixa eu ver se vai dar tempo. 17. Não. Eu quero só... Eu vou jogar lá no grupo de vocês do convênio, do cursinho. É um Kahoot que eu criei, um link lá, para vocês fazerem uma espécie de quiz sobre a Revolução Russa, tá? Separei algumas questões. Tá bom? Tá. Falando aí que tá cortando. Mas eu jogo lá para vocês treinarem. Tem ranking, vocês vão disputar bom. entre vocês aí para saber quem é que sabe mais sobre a Revolução Russa. Tá bom? Converse com a Joyce pra gente continuar essa aula amanhã. Beijo a todos, tá? Gente, tchau. Obrigado, viu? Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.